bem, estamos de volta pela Rádio Manaim nesta sexta-feira. Lembrando que sexta-feira, hoje, teremos, e já estamos tendo, na verdade, os irmãos já chegaram, outros ainda estão chegando, mas teremos o nosso seminário, né? Sexta, sábado e domingo. Maravilha! E daqui a pouquinho a nossa equipe já vai estar falando ao vivo lá do Manaim de Domingos Martins, ou a partir do Manaim de Domingos Martins, para mais de 196 países. E você vai poder acompanhar pela Rádio Manaim, você vai poder acompanhar pelo satélite, também vai poder acompanhar pelo YouTube, vários canais digitais, TV Manaim, meu Deus, várias opções que você pode acompanhar este seminário e todos os nossos conteúdos aqui da Igreja Cristã Maranata. Tá bom, queridos? Nesta manhã de sexta-feira estamos recebendo aqui o pastor Marcos Saúde, o pastor João Carlos Braga, o pastor Cleto Rosetti e o pastor Abel Monteiro Júnior. O texto trazido pelo pastor Marcos é no livro de Jó 14:7, e esse texto no livro de Jó 14:7 fala exatamente sobre um momento que Jó estava passando, momento difícil de lutas, de aflição, e nós vamos ler aqui. Vou pedir para o nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela para você da TV Manaim o texto que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Queridos, o texto dessa manhã fala sobre o cheiro das águas. O pastor colocou aqui na mensagem, que pode ser interpretada, né, fazendo uma alusão à presença revitalizante, vamos colocar assim, do Senhor Deus, trazendo uma nova vida, uma restauração, pastor Marcos. E isso é possível nos dias de hoje ainda, não é, Paz do Senhor? A paz do Senhor, sim, isso é possível. O Senhor é aquele que restaura, é aquele que, para Ele, nada é impossível, e Ele está sempre atento ao nosso clamor, à nossa oração, à busca, ao coração contrito, né? Ao coração contrito o Senhor não desprezará. Então é importante também sabermos isso, sabermos que, independente da situação que você tenha vivido ou que você tenha sofrido até, o Senhor está sempre com as mãos estendidas para abençoar. Então, a grande bênção que nós temos é sabermos isso, que o Senhor, Ele está sempre pronto para restaurar a nossa vida na sua presença, nos pôr de pé, né? Ajudar aquele que está muitas vezes cansado, que está muitas vezes precisando, né, deste renovo na sua vida. Deixa eu chamar aqui o pastor João Carlos Braga conosco aqui também. Pastor, o texto fala de esperança, ou seja, fala de uma expectativa, né? Eu dei uma olhada aqui no original hebraico, a palavra aqui para esperança é aguardar, suportar, perseverar, né? A palavra qual é a nossa esperança? Porque nessa manhã muitas pessoas podem estar passando, não vou dizer a mesma, porque o que o nosso irmão Jó passou, meu Deus do céu, né? Ele foi, o relato histórico, o contexto da vida de Jó, diz que ele foi morar no lixão da cidade, né? Onde as pessoas passavam a 100 metros de distância dele e sentiam um odor muito forte, não é? Olha o problema, o que Jó passou. E a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, um servo de Deus, orava pelos seus filhos. Muitas vezes você pode estar passando por esse problema, assim, não vou dizer igual, idêntico, mas um problema tão sério quanto, não é? E pode estar sendo até, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E Jó, no final, ele diz assim, no final do livro de Jó, ele fala assim: olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É necessário essa esperança. É difícil ter esperança quando você abre a geladeira e ela está vazia, quando você quer algo que você não consiga, mas a palavra diz: é ter esperança, é confiar, é suportar, perseverar. É difícil, é impossível, pastor? Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Kleber, é importante a gente entender, quando a gente fala de esperança, nós temos dois vieses de esperança na Bíblia, tá? Você tem a esperança pessoal
como você citou. A pessoa que ela está com a geladeira vazia, com falta de um emprego, ela tem a esperança de conseguir encontrar um emprego e de conseguir, com isso, trazer o sustento para sua casa. E essa esperança é válida, porque Deus diz que nós devemos pedir e nos será dado, buscar e nós acharemos, bater e a porta se abrirá para nós. Então, a pessoa que tem esperança de conseguir um emprego nessa semana, bata a porta do Senhor. Ore ao Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer isso por você, de te dar essa bênção. Quantas experiências nós temos contadas por pessoas nas nossas igrejas, aqui na madrugada, no programa chamado Para Servir, que acontece na quarta-feira, né? De pessoas que buscavam uma bênção e bateram a porta do Senhor e a porta se abriu, porque bateram com esperança. Né? A pessoa que tem uma enfermidade, vai fazer uma cirurgia, ela tem esperança que o médico seja um excelente profissional e que ajuste o seu corpo, seja uma questão óssea, seja uma questão de um dos nossos órgãos. E o Senhor pode dar uma bênção, mover. Nós tivemos uma experiência com uma irmã lá da igreja que ela estava preocupada porque houve um erro no trabalho da sua boca, dos seus dentes. E nem o médico que tinha feito o trabalho sabia o que fazer. Mas ela orou ao Senhor e o Senhor disse assim: eu vou colocar um anjo que vai mover as mãos dele. E depois, na semana seguinte, ela disse assim: olha, a cirurgia foi um êxito, foi uma bênção, porque realmente o médico soube o que fazer e o problema foi solucionado. Isso são as esperanças pessoais de cada um de nós. A minha, a sua, a do pastor Marcos, a dos pastores que estão aqui. No entanto, o apóstolo Paulo, ele cita uma outra esperança. Quando ele está escrevendo aos Efésios, nós acabamos de passar pela carta de Éfeso, né? No Apocalipse, estamos entrando em Esmirna, né? Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele fala assim da unidade da obra de Deus. Ele fala assim: é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança. Então, essa esperança que Paulo fala é a esperança que Jó está citando aqui, né? Não é a sua esperança relacionada a emprego ou a minha esperança relacionada à saúde, mas é a esperança que Paulo escreve também sobre ela, diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Essa é a esperança maior que existe, a esperança da unidade da igreja. Nós 5 que estamos aqui no estúdio, cada um de nós temos esperança de alguma coisa. Alguns têm esperança de ter um neto, outros têm esperança de ter um filho, né? Mas há uma esperança que permeia aos corações de nós 5 que estamos aqui e de todos os nossos ouvintes que estão participando dessa madrugada junto conosco, que é a esperança da glória. O que é a esperança da glória? É aquela esperança de que no momento em que o nosso corpo se desfaz, ainda que nós venhamos a morrer, ou no momento em que nós estamos vivendo agora, ainda vivos no corpo, mas aguardando a volta de Jesus, quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão em glória. Aleluia. E todos nós que estamos aqui vivendo neste corpo corruptível, teremos o nosso corpo transformado num corpo em glória, num corpo glorificado. Essa é a esperança da glória. E o que Jó está falando aqui? Se você ler o capítulo todo, ele está falando da morte do homem. Ele está falando daquilo que está dentro desse universo criador que nós estamos agora, porque logo depois de dizer ao cheiro das águas brotará, ele fala: mas o morto homem consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Para nós, isso é um grande problema, né? Até um ditado no mundo que diz: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, não é isso? Mas Jó está colocando aqui: se nós estivermos nessa nossa limitação humana, não tem jeito. Para onde vai? Mas se nós entrarmos no ambiente do Espírito de Deus, se nós transcendermos, né, desta obra criadora para a obra redentora, aí então acontece exatamente o que foi lido pelo pastor Marcos. Há esperança para a árvore. E cada homem é representado numa árvore, né? Na palavra do Senhor. Se for cortada, se ela morrer, ainda vai se renovar e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, né? A presença de Deus. Jesus é aquele que faz brotar água viva, né? Então, no momento em que Jesus voltar sobre as nuvens, no momento em que o cheiro das águas, porque ele não vai pisar aqui nessa terra, ele vai nas nuvens, mas o cheiro
da fonte das águas vivas chegará nessa terra e todas as árvores ressuscitarão, darão renovo novamente, subiremos para encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Não é essa a nossa maior esperança? E deve ser, até mesmo para aquele que nos ouve agora. Tenha esperança da sua cura. Deus pode te curar, sim, se Ele assim quiser. Tem esperança de um emprego melhor, mas que a maior das esperanças seja a esperança de sermos glorificados e possamos ver Deus face a face e viver para sempre na presença do Senhor. E não passarmos pela segunda morte. E não passarmos pela segunda morte. Agora você imagina, pastor Cleto Rossetti, só apenas entre aspas, por favor, o cheiro das águas produz isso, tudo que o pastor falou. Imagine você beber dessa água e ela se tornar uma fonte dentro da pessoa. Para a vida eterna, né? Paz do Senhor, pastor Cleto. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos ouvintes, né? Nós temos sempre crido em um Deus que em todos os momentos age em nosso favor. Quando nós olhamos aqui, dentro desse contexto aqui do capítulo 14 de Jó, ele fala de uma inquietação, que é a inquietação que vive o homem. Como é que será a minha vida? O que vai acontecer? Né? Eles vendo todas as dificuldades que são pertinentes às tribulações dessa vida. Né? Essa inquietação, ele fala a respeito também da temporalidade do homem. Ou seja, tem início, tem fim. Então o homem ele está dentro desse projeto de Deus, mas também nesse tempo que nos morre, né? A oportunidade para que o homem venha eternizar a sua alma. E essa oportunidade é dada a todos. Mas nesse momento da inquietação de Jó, ele fala assim: qual do imundo tirará o puro? Quem do imundo tirará o puro? Aí ele fala assim: ninguém. Só tem um que pode tirar do imundo puro. Quem é? O Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que desceu à sepultura, venceu a morte, até o obstáculo da morte. Que para eles é existente, para nós que cremos em Cristo, sabemos que nós vamos passar desta vida para a eternidade com Deus. Então nós vemos aqui dentro dessa inquietação, porque ele fala da esperança, né? Dentro dessa tribulação que vive, Deus ele gera em nós a paciência, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma tribulação, momentos difíceis, vidas totalmente sem esperança, vidas que estão desesperadas, né? Então nós vemos aí nessa tribulação, né, Deus gerando a paciência na vida do homem. Essa paciência de esperar em Deus, de saber que tem um refúgio, saber que há um escape. Na paciência, ele gera o quê? A experiência. Porque na experiência é aquele que estava sem a sua esperança e viu um problema insolúvel, acreditou no Senhor, creu no Senhor, né? Ele fala assim: nesse mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis também. Então, é o homem que vem a Jesus, recebe então a bênção da parte de Deus e nessa esperança, uma coisa simples, eu estava desempregado e o Senhor abriu as portas, por isso eu sou grato a Ele. Então, é a primeira experiência dele, então ele vai cada dia mais aperfeiçoar essa experiência em Cristo Jesus e a sua confiança será cada vez maior. Então a palavra fala que essa experiência gera a esperança, que é essa esperança que nós estamos falando. Não é esperança em qualquer coisa, é esperança no nosso autor e consumador da nossa fé, no nosso Senhor. Essa esperança está somente nele, e a esperança, né, de todas as formas, ela não traz confusão. Por que ela não traz confusão? Ela não traz confusão porque nós recebemos esse amor de Cristo que está sobre a nossa vida e temos o Espírito Santo que nos dirige em todos os momentos. Se você está passando por um momento de aflição, um momento de dificuldade, não deixe que isso venha te abater. Existe um Senhor que está sobre todas as coisas. Esse Senhor, ele atenta a todos aqueles que com humildade buscam a sua face, com aqueles que se colocam como necessitados de Deus e vem buscar um recurso da parte dele. E esse recurso está sempre disponível. Diz que a mão do Senhor está sempre estendida para abençoar, nunca está encolhida. Creia nisso, né? A palavra ela diz também a respeito dessa tribulação, dessa dificuldade, né? Que nós devemos confiar no Senhor e devemos a cada dia entregar a nossa vida no altar de Deus. Se você fizer isso, pode ter certeza que
que a sua vida será renovada, essa esperança será renovada. Mesmo que você sofra algum dano, Deus vai renovar a sua vida. Mesmo que você seja perseguido, Deus vai te elevar e vai te ajudar. Mesmo que você seja, naquele momento, abatido, mas não será consumido, porque Deus, Ele está em todos os momentos para dar ao homem a vitória, e a vitória de Deus será sempre presente na vida daqueles que buscam o Senhor. Então essa esperança que ele fala assim, porque é uma esperança da árvore que for cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Então Deus está sempre renovando o homem ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, Deus ele tem nos chamado para frutificar. Ele tem nos chamado para estarmos na posição em todos os momentos para que o nome dele seja glorificado. A esperança não pode morrer. Não é igual ao mundo. A esperança é de um Deus vivo que está presente em nossos corações e ela não morre. E essa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Para o mundo há um ditado, um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre, Mas para o servo não. Não, para o servo não. A esperança permanece. Olha o que Jó diz em Jó 13, verso 15. Assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Entendeu? Nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Então Jó ele tinha essa esperança. E pastor Abel, os amigos de Jó chegaram ali para consolá-lo, conversar com ele, Mas as recompensas, eu estou lendo aqui, descritas pelos amigos de Jó, estavam todas relacionadas a esta vida. Essa vida, que passa rapidamente. E eles ficaram silenciados, quando Jó falou sobre essa possibilidade de uma vida eterna, Eles se silenciaram. Ou seja, nós não podemos avaliar a vida apenas por esse mundo. Há uma vida eterna, interminável do Senhor para todos, sim, para todos aqueles que querem, para todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Paz do Senhor, pastor Abel. Paz do Senhor Cleber, paz do Senhor aqui aos pastores da bancada, aos nossos irmãos que participam conosco desse pós-madrugada. Na verdade, assim, a palavra do homem, ela não traz esperança, É verdade. A palavra do homem, ela é racional. A palavra do homem é verdade, muitas vezes, mas é relativa. Mas o que nós vivemos como experiência é que nós temos uma palavra que é viva, que é a palavra do Senhor. Essa sim traz esperança ao homem. E quando nós lemos o texto aqui, fala de renovo, Ainda que a árvore que for cortada, ela se renovará. Renovo aqui é nova vida. E é a experiência que nós vivemos hoje. A nova vida é nascer de novo. Hoje nós temos a oportunidade de receber a bênção da salvação. E esse é o novo nascimento. Quando nós vemos aqui Salmos, eu vou ler um texto aqui como referência, falando também da esperança. Salmos 39, verso 7, diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. O salmista, ele confirma de que a salvação é só no Senhor. Aleluia. A esperança aqui é da vida eterna, é desse renovo, é dessa nova vida, Nós vemos experiências de vários personagens aqui na Bíblia, pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, de uma salvação renovada, de uma bênção do novo nascimento. Nós vemos a experiência ali de Nicodemos, por exemplo, Uma experiência onde o Senhor ensina que o nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Ao cheiro das águas brotará. Então, quando você nasce da água e do Espírito, você está colocando a sua vida e a sua esperança só no Senhor. Você não está colocando a sua esperança nas coisas dessa vida, porque isso tudo vai passar, diz a palavra. Mas o que vai permanecer é o Senhor, é a palavra dele, Que está firme, que está viva, e é isso que nos traz essa esperança, é isso que renova a nossa fé. O senhor me fez lembrar aqui da árvore oliveira, Da árvore oliveira, quando o senhor fala sobre a oliveira. A oliveira, ela é uma árvore que ela dá frutos, Nós sabemos disso. Mas quando ela para de dar frutos, ela seca,
completamente. As folhas caem e fica só os galhos, o tronco, e aquele tronco se retorce e parece que ela está morta, não é? Mas nós sabemos que a oliveira, ela vive 400 anos. 400 anos. E a oliveira, exatamente, fica essa esperança, porque quando você pensa que ela está morta, nasce um broto, um renovo. E o nome desse renovo em hebraico é Netzer. Netzer. Não é isso, pastor João? E o Netzer, ele é aquele broto, quando volta a vida e volta a florescer, e do nada. Nós não sabemos que é do nada, sabemos que é a mão do Senhor, né? Então parece que está morto, mas não está morto. Não está morto. Todos pensaram que o Senhor Jesus estava morto, que tinha liquidado, mas não está morto, ele está vivo. Essa esperança, ela está viva no coração da igreja, porque o Netzer, o renovo, ele chegou e está disponível para você nessa manhã, assim como Jó. Aleluia. Esse renovo é no Senhor. Aleluia. E nós temos as nossas esperanças renovadas a cada dia, pastor. Isso aí. Nosso renovo está no Senhor, né? E quando fala aqui a palavra ao cheiro das águas, né? Nós temos aqui como experiência crer em todo o momento, independente da circunstância, na palavra do Senhor. Certa vez, um homem, ele teve ali um servo um seu criado enfermo, e ele falou bem assim: basta apenas, Senhor, uma palavra, diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, é o cheiro das águas, né? É só o cheiro das águas. Eu só preciso de uma palavra, Senhor, nessa hora, né? É essa palavra que vai me trazer essa esperança. Glória a Deus. E pastor Marcos Saúde, pra gente finalizar hoje, esse pós-madrugada, dessa manhã, eu lembrei aqui de um versículo, está em Salmos também, 9:18, você pode ver aí na sua casa, abre a sua Bíblia aí. Diz assim: pois o necessitado não será esquecido para sempre. Olha só. Nem a esperança dos pobres, ela será esquecida perpetuamente, né? Olha, Deus, você não está esquecido, você não está largado desse mundo, não. Deus que conhece todas as... Deus conosco, o pastor Cleto falou isso hoje. Deus conosco, né? Você não está esquecido, e a sua esperança, ela não será frustrada perpetuamente, né? Porque é um Deus que vê todas as coisas, pastor. É isso mesmo. É interessante que a fé, ela cresce no caminho da esperança. Essa é a nossa experiência, né? A nossa experiência é que quando nós cremos no Senhor, porque Deus é um Deus infalível e Ele sempre age na hora e no momento certo. Ele não se atrasa. Então, espera no Senhor, tenha certeza de que a mão do Senhor já está agindo. No momento certo a vitória vem, e nunca nos decepcionamos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que age na hora certa, no momento certo, para nos dar a grande experiência do aprendizado. E vale a pena esperar tudo que vem da parte do Senhor. Aleluia. E olha o que diz aqui, pastor João Carlos Braga. E em Salmos 9 também, diz assim no verso 7: mas o Senhor está sentado perpetuamente no trono. Olha só. E no verso 10 diz assim: e Ele nunca desamparou os que o buscam. Nunca, nunca. Amém. Né? Há um Deus que está sentado no trono, governando todas as coisas. Tudo está sob o seu olhar, tudo está debaixo do seu controle. Sim, Kleber, e o mesmo texto que você leu, né, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Verso 7 e verso 8. Julgará, né, no futuro, né? Ele está falando assim do grande juízo de Deus final. E não será justamente esse juízo que é a esperança de todos os que aguardam no Senhor? Porque o que vai ser ouvido neste juízo? Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a grande esperança que nós temos. De estar para sempre no reino do Pai, de estar para sempre na presença do Senhor, de nunca mais nos afastarmos. Não haverá mais pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Não haverá mais um corpo corruptível que muitas vezes nos leva a esmorecer e a entristecer, ou por uma enfermidade, ou por uma questão familiar. Não haverá mais nada disso. Toda lágrima será enxugada. Nós estaremos para sempre em delícias na presença do Senhor. Aleluia. E pastor Cleto Rosetti, o texto também, nesse mesmo Salmos 9, no verso 17, diz assim: os ímpios
Quem são os ímpios, né? São aqueles que não servem ao Senhor, que vivem na impiedade, longe dos caminhos do Senhor. Eles serão lançados no Seol, no lugar de sofrimento, no lugar que não é bom nem pensar em estar. E todas as nações que se esquecem de Deus. Mas aqueles que se lembram do Senhor, o Senhor não vai esquecer deles, porque essa é a nossa esperança. Dentro da obra do Espírito, eu creio que o único lugar que se fala de misericórdia e juízo, tá? Normalmente a gente vê restrição a falar do juízo, mas a palavra diz assim que todos os pecados são destituídos da graça de Deus, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso? Então Deus, ele acolhe justamente o pecador. Todo o projeto dele, se nós formos reduzir a Bíblia em uma só palavra, nós vamos encontrar uma palavra que estaria sempre constante: redenção. E a redenção do pecador, dando oportunidade ao homem de se redimir diante do Senhor. Quanto às tribulações e às dificuldades, eu lembrei daqui um texto que fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muito morado, se não fosse assim eu não vou teria dito. Então Deus, ele chama o homem nesse momento aqui para explicar para ele, porque ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós bem conhecemos o caminho absoluto de Deus também, né? O único caminho, né? A verdade, que é a verdade que liberta, né? E a vida, que é essa vida que é plena, uma vida constituída na presença do Senhor. Essa vida que não vai findar, nós saímos daqui para a eternidade com Deus. Mas quando nós olhamos lá na frente, ele fala desse Espírito que ele vai: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espírito Santo que age em nossas vidas. E no original, se não me engano, é halos, não é isso? Isso. Ou seja, que tem a mesma essência. Então Jesus estaria presente na vida do homem em todos os momentos, né? Seja no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da tribulação. Um Deus que acompanha o homem e o faz vencedor. Se nós temos que passar por alguns momentos de dificuldade, aprove o Senhor aperfeiçoar a nossa vida. Alguma coisa Ele está fazendo para que nós sejamos aperfeiçoados na fé. Mas Ele estará sempre presente. Aleluia. Esse, diz a palavra assim, este vai ficar convosco para sempre. Ele não abandona. É Ele que vai fazer que nós vamos resistir às tentações, às dificuldades, tudo aquilo que é nocivo e é um anteprojeto. É o Espírito Santo que está em nós. Nós não temos força para lutar com isso, mas Ele retém e nos dá a vitória. Amém? Amém. E pastor Abel Monteiro, para a gente finalizar o pós-madrugada de hoje, dessa sexta-feira, o Salmo 62:5 diz assim: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele, do Senhor, vem a minha esperança. Ou seja, né? Eles põem um princípio que todo crente deve adotar. Em tempos difíceis de aflição ou oposição, é nos voltarmos para Deus. Sempre, sempre. Nós temos como fundamento a palavra de Deus, o exercício da fé, a operação do Espírito Santo nesta última hora para que não sejamos enganados. Nós temos todos os recursos para que essa esperança ela se mantenha viva nos nossos corações. E essa é a nossa vida, né? E o texto ainda fala a respeito ali das raízes, porque é o que vai manter a sustentação desta árvore, né? Mas ela sempre vai buscar água, mesmo que esteja mais profundo. E é assim mesmo. A nossa experiência com o Espírito Santo é assim. Nós vamos na profundidade, nós vamos buscar o Senhor. Tá difícil? Creia que o Senhor, Ele é poderoso e Ele vai te abençoar. Vou pedir o pastor Abel para estar orando, para a gente estar finalizando o pós-madrugada de hoje, dessa sexta-feira. Pastor, e os demais pastores, por favor, que imponham as mãos também. Nós te adoramos, ó Deus, e bendizemos ao teu santo nome por mais um dia na tua presença. Amém, onde o Senhor tem nos abençoado. E apresentamos diante de ti o teu povo, Senhor, aqueles que neste instante estão sofrendo com enfermidades, problemas dentro dos lares, muitas vezes, ó Deus, até dizendo que estão sem esperança. Mas hoje, pela operação do teu Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor
está entrando dentro dos lares. Aleluia. E nós pedimos, abençoa o teu povo e traz, ó Deus, esta esperança da vida eterna. Aleluia. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. É ponto final aqui no nosso pós-madrugada desta sexta-feira. Agradecendo aqui aos pastores e a você que acompanhou esse pós-madrugada. Pastor Abel, obrigado mais uma vez, né? Jornada dupla essa semana, hein? Hora extra. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Sempre uma alegria estarmos aqui participando da madrugada, do pós-madrugada, nesta comunhão aqui junto com os irmãos, com os pastores. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, pastor Clepto Rosetti. Também posso externar minha alegria, né? Claro. Estar sempre falando um pouquinho da palavra de Deus e aprendendo, né? Porque todas as vezes que nós estamos aqui como corpo de Cristo, nós alimentamos a nossa alma e a revelação, ela não tem dono. Isso é concedida a todos aqueles que buscam a palavra de Deus, todos aqueles que buscam a face do Senhor. E ele se revela com maior intensidade, né? E nós temos visto isso nesses últimos momentos, né? Nos estudos que nós temos feito em Apocalipse, naquilo que nós já fizemos, né? no livro de Cantares. E levamos muito tempo, até hoje não esgotamos, né? Aquilo que seria necessário, né? Estamos aprendendo cada vez mais. Então esse aprendizado traz reforço, traz ânimo, traz certeza que nós estamos no caminho certo, andando na direção do Espírito Santo de Deus. Aos ouvintes, nosso desejo é que em todos os momentos vocês encontrem a paz no Senhor, em todos os momentos lembrar que tem um Deus que peleja as nossas lutas e é um Deus que nos faz vitorioso. Que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia. Mas há esse aprendizado também, porque olha só, nós somos ladeados por Abel, João e Marcos. E por falar em João, pastor João Carlos Braga. Obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã. Nada, Cleber, a alegria é sempre nossa. A gente vem aqui para servir e sai daqui abençoado, né? Com a bênção que o Espírito Santo nos dá de poder participar, de poder aprender junto com os demais pastores, de poder fortalecer a nossa alma. Que Deus abençoe a todos os que vão estar no Manaim nesse final de semana todo, aproveitando sexta, sábado, domingo. Que o Espírito Santo possa visitar a todos, renovando a esperança nos corações. Amém, querido. Pastor Marcos Saúde, mais uma vez, aproveitando, pastor, porque passou essa semana todinha conosco aqui na Rádio Manaim, aqui em Vitória, né? Ele veio fazer alguns trabalhos, enfim, está conosco aqui, esteve conosco essa semana por 2 vezes. Obrigado, pastor, por essa oportunidade de estar conosco aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre uma bênção estar aqui com os irmãos aprendendo, né? Essa pós-madrugada realmente é um grande aprendizado, né, para as nossas vidas. E deixar aí um desejo, né, de um seminário maravilhoso a todos os irmãos, grupo de louvor, instrumentistas, que possam aproveitar bastante, que por certo o Senhor nos dará uma grande bênção nesse seminário. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E para você que está na TV Manaim nessa sexta, lembrando você que logo mais à noite nós teremos o nosso culto, né, direto do Manaim, e vai ser uma bênção, como sempre foi. E durante todo esse final de semana, seminário a partir do Manaim Domingos Martins. A você, um bom final de semana, que Deus te abençoe. A gente volta a se falar na segunda-feira, ao vivo, aqui pela Rádio Manaim, em mais um culto de madrugada. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.